2 Samuel, capítulo 22, versículos 31 até o 34. 2 Samuel, capítulo 22, versículos 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Também leremos carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 8, apenas o versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses dois textos que nós lemos nesta noite é o que Deus colocou no meu coração para transmitir à igreja dele aqui no Templo Central, uma vez que agradeço novamente o nosso pastor presidente, ele que prega no culto de terça-feira. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui quando temos a oportunidade, e agora permite Deus essa oportunidade para transmitir a palavra do Senhor ao coração da igreja. Deus me deu essa palavra em 2 Samuel capítulo 22, quando eu orava ao Senhor, e também me levou em Romanos capítulo 8, versículo de número 14, ao qual eu acabei de ler para os irmãos. Que na verdade eu quero falar sobre ser guiados pelo Senhor nesta noite. É um privilégio para nós que servimos ao Senhor, sermos guiados por Ele na nossa caminhada. E quando somos guiados pelo Senhor, nem sempre, Gabriel, Ele nos conduz por uma jornada que é convencional, ou que é algo que nós desejamos ou sonhamos para as nossas vidas. Na maioria das vezes Ele amplia a nossa visão, e para que nós possamos viver e fazer coisas, na maioria das vezes, ou fazer aquilo que ninguém ou a maioria das pessoas não querem ou não podem fazer. E é nesse pensamento que Deus me deu essa palavra nesta noite para transmitir à igreja, porque quando discorremos na Bíblia Sagrada, meditamos na palavra do Senhor, para ser mais explícito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, quando vemos ali os heróis da fé, percebemos que, como filhos de Deus, nós precisamos nos deixar ser guiados por Ele. É o Senhor que conduz a nossa jornada, é o Senhor que nos ensina, nos orienta, que nos capacita. E quando nós fazemos assim como os heróis da fé, que viveu momentos difíceis da sua vida, na sua jornada cristã, jornada de fé, eles padeceram muitas dificuldades, venceram muitos desafios, e muitos deles nem viu o cumprimento da promessa do Senhor. Na verdade, a maioria deles não viu o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito a eles, mas eles agarraram com a sua fé,
com a sua confiança, confiaram no Senhor que ele servia e foram vitoriosos. E deixou um legado para nós, legado esse de fé, e que nós também possamos seguir este mesmo caminho dos heróis da fé, por mais que seja desafiador o caminho que o Senhor quer nos conduzir. Nem sempre o Senhor vai nos fazer caminhar por onde queremos. Alguns Ele até permite que faça aquilo que sonhou, aquilo que planejou, mas Deus, Ele quer sempre mostrar para nós, ensinar para nós coisas que ninguém mostrou, ninguém viveu, quando nós nos dedicamos a andar nos seus caminhos, a ser guiados por Ele. É um privilégio para nós que servimos a Deus, poder dizer que somos filhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 8, versículo 14, e ele diz que todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. É um privilégio dizer que é filho. Às vezes nós dizemos com a boca cheia: eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus. Mas quando as coisas começam a apertar, a gente começa a murmurar, começa a reclamar, não compreende o desejo de Deus para as nossas vidas. E o Senhor, usando Jeremias, ainda no capítulo de número 29, verso de número 11, o Senhor, Ele diz a Jeremias: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vocês desejam. Nem sempre nós vamos viver aquilo que queremos, mas com certeza vamos alcançar aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Eu quero extrair, o Senhor me fez extrair deste texto que nós lemos, algumas verdades que é importante para nós, a nossa fé cristã, porque nós vivemos por fé e não por vista, e a nossa fé, ela é racional. A gente não crê em algo que não existe simplesmente pelo fato de que somos lunáticos, que somos depressivos, que somos malucos, como muitos taxam o cristão, mas nós cremos na promessa que o Senhor tem feito à sua igreja, e nós agarramos essa promessa, e só pela promessa que o Senhor já tem nos feito, nós ficamos satisfeitos pela promessa. E é isso que eu quero extrair quando leio Hebreus capítulo 11, versículo 22, por exemplo. Nós vamos ver que José, um homem que viveu uma grande dificuldade na sua trajetória com Deus. José, ele teve que ouvir dos seus próprios irmãos, ouvir do seu próprio pai, que ele não poderia querer se exaltar, dizendo que iria governar sobre eles, iria ser maior do que eles. Mas José, ele não teve culpa daquilo que Deus mostrou para ele. Talvez ele não tinha ainda uma sabedoria para expressar apenas para a pessoa correta ou no tempo correto. Mas nós vemos que José viveu dificuldade até mesmo dentro da sua casa. Passou perseguições, passou por momentos de tramas muito perigosas, e pelo fato de que foi vendido por escravos. Os irmãos conhecem a história. Mas a Bíblia diz que José, ele desce então para o Egito, e lá o Senhor o faz vitorioso. Mas nem sempre a vitória, ela tem um doce no início da caminhada. Nós vamos padecer dificuldades, nós vamos padecer problemas, enfrentar desafios que nem imaginamos. Mas o Senhor, quando está guiando os nossos passos, é certeza que no final nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia! E no versículo 22, o escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo que pela fé, José, próximo da sua morte,
ele fez menção da saída dos filhos de Israel. Ou seja, ele acreditava que ele não iria ficar, o seu povo ia ficar o tempo todo lá cativo no Egito. Na verdade, quando ele estava, não era cativo, mas ele entendia que havia uma promessa, que o Senhor os levaria dali para uma terra boa, que mana leite e mel, conforme a promessa de Abraão. O Senhor então fez ele lembrar dessa promessa, e ele fez menção dizendo: quando o Senhor vos tirar da terra do Egito para a terra que ele vai te levar, te conduzir, faça um favor para mim, não permita que os meus ossos fiquem no Egito. Ali, irmãos, é uma questão de fé, de confiança que ele tinha no Deus que ele servia, a ponto de ele dizer: o Egito foi bom para mim, por mais que em Gênesis capítulo 50, por exemplo, os irmãos dele temerosos, ouvindo a orientação de José, achando que José ia vingar a todo momento sobre eles, porque pelos que eles fizeram a ele, José levanta a sua voz e diz: olha, não se preocupe, porque eu já entendi o que aconteceu na minha vida. O mal que vocês tentaram fazer para mim, o Senhor transformou em bênção. Aleluia. E é isso que eu quero profetizar aqui nessa noite. Talvez você está vivendo um momento parecido com o de José, mas Deus está dizendo aqui através da minha boca nessa noite: pode ficar tranquilo, porque eu estou guiando os seus passos e o seu resultado já está garantido por mim. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifica ao Senhor. José é um estereótipo de um vencedor. Começo difícil, passou por injustiças, abusos, mas ele permaneceu fiel. Ei, tem um hino que canta assim, né, que diz assim: vale a pena ser fiel, porque por mais que as lutas nos venham sobre nós, a fidelidade ao Senhor, a confiança depositada no Senhor, vai fazer com que nós triunfamos sobre as lutas, sobre as dificuldades. E a fidelidade de José fez com que ele vencesse dificuldades, injustiças, abusos, permanecendo fiel ao Senhor. Ao mesmo tempo, depois de tudo isso, no fim o Senhor colocou ele numa posição de destaque. Segunda posição do Egito. Somente Faraó estava acima dele fisicamente falando. Somente Faraó dava as ordens, mas ele se tornou então o salvador da pátria do Egito. Safenate Paneia foi o nome que foi dado a ele, salvador do Egito. Porque é assim que Deus faz conosco. É assim que o Senhor, Ele quer fazer conosco, porque nós precisamos continuar fiel diante da nossa caminhada com o Senhor. E quando somos guiados por Deus, Ele sempre nos eleva. Aleluia. Ele sempre vai colocar a gente acima daquilo que nós pensamos ou imaginamos, como eu disse para os irmãos. E é sempre bom nós confiarmos no Senhor, entendermos com a história de José e ficarmos satisfeitos apenas com a promessa, mesmo que ela ainda não se cumpra no tempo que a gente imagina. Porque tem gente que é assim, ele coloca Deus numa caixinha de promessa, dizendo: não, Deus, o Senhor tem que fazer assim na minha vida, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor fale aquilo. E quando não faz do jeito que a gente quer, na maneira que a gente quer, no momento que a gente quer, a gente começa a ficar duvidando: será que o Senhor é comigo? Não foi assim que o povo de Israel, em Isaías capítulo 49, o povo de Israel começou a duvidar: e será que o Senhor nos esqueceu?
E aí o profeta Isaías vem dizer para o povo naquela época, encorajando eles: ora, Israel, pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ei, mas todavia eu não me esquecerei de ti, eu tenho vocês gravado na palma da minha mão. Deus não se esqueceu de você. Deus não vai se esquecer da promessa que Ele fez a você, e no tempo determinado o Senhor irá cumprir na vida de todos nós. O que falar também de Daniel? Por que não falar de Daniel? Daniel, um homem que serviu na corte real durante 4 reinados. Daniel viveu momentos de dificuldade. O primeiro dificuldade foi ainda em Daniel, seu livro que leva o seu nome, capítulo 1, versículo de número 8, quando ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele colocou a sua confiança no Deus que ele servia e disse: não, eu não vou me misturar com as iguarias de Babilônia. Babilônia não pode dominar a minha vida, porque eu já sou dominado pelo Senhor dos Exércitos. Quando Deus está dentro do ser humano, não tem espaço para mais ninguém. Entenda isso. Quando você está cheio da presença de Deus, não tem espaço para fofoca, para mentira, para prostituição, não tem espaço para assédio, não tem espaço para pecado. Mas quando o Senhor está dentro de nós, aleluia, nós vamos ficar igual o Provérbios capítulo 27 e verso de número 7. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Ei, o Senhor tem vitória para crente aqui nessa noite. O Senhor tem unção para pessoas aqui neste lugar. E Daniel disse: eu não vou me misturar, não vou. Mas aí foi passando reinados, foi passando reis, dificuldades veio sobre ele. Ele teve que parar dentro de um ambiente difícil. Tentaram contra ele várias vezes, e seus amigos todos. Mas o que me chama a atenção da história de Daniel é no capítulo 5, no versículo de número 13, quando nós vamos ver Beltesazar, o neto de Nabucodonosor, quando assume o reinado, faz orgias, tudo que não presta. Naquele reinado queria viver uma vida dissoluta, de tal forma que ele não se contentava apenas em usar os utensílios de Babilônia. Ele disse: não, eu vou usar também aquilo que foi dos hebreus, que está lá, que foi do templo dos hebreus. Pode trazer para mim, nós vamos usar, fazer prostituição no meio de todos eles. E aí foi a deixa dele. Beltesazar fez tudo aquilo, mas Deus estava contemplando, porque o sábio Salomão, ele diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os bons e os maus. O Senhor, ele contempla a vida de cada um de nós. E Beltesazar estava festejando, achando que estava tudo bem, até que um dedo na parede aparece dizendo: mene, mene, tekel parsim. Agora ele ficou atônito, ele não sabia identificar aquilo, chamou mago, chamou todo mundo, e ninguém conseguiu resolver o enigma na parede, até que lembraram ele dizendo: tem um homem aí que é capaz de interpretar. Ei, ele tem o espírito dos deuses dentro dele. Eles não sabiam falar. Ei, obreiro Joderson, quando temos o Espírito de Deus dentro de nós, nada fica escondido diante de Deus. Entenda, Deus quer revelar coisas aqui nessa noite para pessoas que entrou neste lugar, e o Senhor está revelando através da palavra. Ele está dizendo para você: não ficará nada em oculto, eu vou revelar.
ele vai nele mandar. Escuta, agora fizeram entrar Daniel, e quando Daniel entra diante de Beltesazar, a pergunta que ele faz é que me chama a atenção. Ele olha para Daniel, Daniel entra, o cenário é caótico, é triste, mas Daniel estava acostumado, porque ele estava na Babilônia. Quem está na Babilônia às vezes acaba acostumando com o que não deve. Ei, temos que vigiar quanto a isso também. Tem coisas que nós entendemos, eles fazem, mas não podemos concordar com isso. E Daniel, ele sabia o que estava acontecendo ali, não participava, porque era um homem de Deus. E quando ele chegou diante de Beltesazar, Beltesazar queria oferecer para ele alguns presentes, algumas ofertas, alguns dinheiros, alguns ouros, alguns cargos para ele. E ele disse: longe de mim receber alguma coisa, fica com seus presentes para você, mas eu vou interpretar o que Deus escreveu nessa parede. Ei, tem hora que a gente precisa recusar algumas ofertas indecentes, somente para dizer que em nós habita o Espírito Santo do Senhor. Eu não sei, Deus está falando nessa noite. A Bíblia diz que agora ele pergunta para Daniel: você ainda é o mesmo? A pergunta me chama a atenção, e ele disse: és tu o mesmo, Daniel? Ele poderia até perguntar, dizendo: você continua ainda fiel ao seu Deus? Você ainda serve o Deus único? Você ainda adora somente um Deus, o Criador dos céus e da terra? E Daniel, ele disse: sou eu mesmo. Está na hora, irmãos, de lembrarmos que somos guiados por Deus e não podemos nos misturar com o mundo. Está na hora de lembrarmos que temos que ser diferente. Não é porque estamos vivendo uma Babilônia que temos que misturar com eles e ser igual a eles. Não é porque estamos vivendo no Egito que temos que misturar e viver igual a eles. Não, o crente ainda é separado, ele ainda é diferente, o jeito dele é diferente, a linguagem dele é diferente, a vestimenta dele é diferente, a postura dele é diferente, é porque dentro dele habita algo especial. Por isso que Paulo diz, 2 Coríntios 4, versículo 7, temos porém esse vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, aleluia, esteja dentro de nós, não seja nossa, mas do Senhor. O Senhor ainda conta com os fiéis na terra. É isso, aleluia. Temos que ser igual a Daniel, igual a José, sermos fiéis ao Senhor. Segunda característica que eu entendo no texto que nós lemos nesta noite: nós enxergamos, aleluia, o que os outros não enxergam. É interessante, quando lemos ainda Hebreus capítulo 11, versículo de número 23, nós vemos que está escrito: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, pois viram que ele era um garoto formoso. Ei, esse texto nos chama a atenção, porque quando Moisés nasce, os seus pais, Joquebede e o seu pai, a Bíblia diz que eles olharam para Moisés e viram em Moisés que ele não era um menino qualquer, ele não era um menino igual os demais. A Bíblia diz que ele era formoso. Eles gostaram do rosto de Moisés. Não foi apenas uma tentativa de defender o seu filho, não, aleluia, de Faraó. A Bíblia diz que Moisés nasceu em um momento, em um contexto completamente desfavorável. Na ocasião, Faraó, ele havia ordenado que todo menino do sexo masculino hebreu deveria ser morto assim que nascesse. Mas a Bíblia só conta a história de Moisés. Só Moisés foi liberto pelos seus pais, só Moisés foi escondido. A Bíblia diz que Moisés foi escondido pelos seus pais, aleluia,
porque tinha um propósito especial nele. É sempre assim que Deus também faz conosco, porque Deus, quando nos escolhe, Ele garante na sua escolha. Deus, quando Ele levanta um homem ou uma mulher para finalidade de ser usado no seu reino, na sua obra, Ele vai na frente, endireitando os caminhos tortos, aleluia. Ele vai consertando tudo e dizendo: pode ficar tranquilo, vai nessa força que eu sou contigo, pode ir que eu estou no meio de vocês. A Bíblia diz que Moisés foi guardado pelos seus pais. Ei, ninguém pode parar aquele que Deus chamou. E a Bíblia, ela diz em 1 João capítulo 5, verso 4, a parte A: portanto, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Joquebede olhou para Moisés e disse: ele não é um menino comum, ele não é um menino, simplesmente mais um menino, ele vai ser alguém que Deus irá usar. Ei, se eu fosse você nessa noite, eu saía com essa palavra dizendo: Deus ainda quer me usar para fazer alguma coisa. Eu não sou um qualquer, eu não sou apenas mais um membro da igreja, mais um congregado da igreja. O Senhor está me chamando para uma grande obra. Ei, alerta a igreja nesta noite: Deus está contemplando o teu povo e quer levantar pessoas diferentes para fazer a diferença no meio do seu povo. Moisés foi guardado, assim como Deus está guardando a sua vida. E a Joquebede estava certa. Ela disse: esse menino não é um qualquer. E ela estava certa. Quando somos guiados por Deus para algo maior, nós vemos, aleluia, o que outras pessoas não vê. Nós enxergamos aquilo que ninguém mais enxerga, mesmo em contextos desfavoráveis. Ei, Deus, Ele está contemplando, olhando para você, vendo a sua intimidade, a sua busca constante. Talvez você nem chegou aqui ainda para pregar, mas você disse: Deus, eu queria tanto pregar naquele púlpito. Deus está dizendo aqui nessa noite na minha boca: no tempo determinado você vai pregar. Talvez você ainda não foi consagrado, queria ser consagrado, mas aí está dizendo: Deus, eu sou fiel, eu estou na sua presença, eu sou fiel ao Senhor. E o Senhor está dizendo na minha boca nessa noite: no tempo determinado você vai ser consagrado. É somente continuar na brecha, continuar fazendo a obra de Deus, que o tempo de Deus, aleluia, vai acontecer também na sua vida. Terceira característica que eu entendo aqui, aleluia, no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 24, ainda na história de Moisés, é que nós, aleluia, não nos vendemos. Não nos vendemos. É interessante isso aqui, irmãos, porque nós estamos no culto de terça-feira. É a igreja de Deus que está aqui nesta noite. A Bíblia diz que Moisés, ele tinha a oportunidade. Ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Lá ele estudou nas melhores escolas, falou todas as línguas, tinha acesso ao mundo de então, porque o Egito era o berço da humanidade. A Bíblia diz que Moisés, ele era príncipe lá no Egito. Ele estava bem na fita, ele tinha tudo que ele queria, ele conversava com todos que ele queria, viajava no tempo que ele queria, pegava avião da época, pegava os camelos, viajava, pegava os cavalos melhores, andava, ia para qualquer lugar, era livre. Enquanto o povo de Deus, o seu povo, o povo de Moisés, era cativo no Egito. Moisés tinha liberdade, ele tinha a opção de continuar lá e dizendo: eu não tenho nada a ver com eles, eles é problema deles, eu não tenho nada a ver com eles. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele entendeu o chamado, porque na verdade Joquebede, quando criou Moisés, porque você conhece a história, sabe que Moisés voltou
levou para os braços de Joquebede e ela o instruía, ela amamentava ele. E o povo judeu tem essa prática. As crianças de 2, 3, 4 anos, quando estão amamentando, na época era até essa idade, quando estavam amamentando, eles estavam conversando, aleluia, eles estavam fazendo a exposição da Bíblia, conforme Deuteronômio capítulo 6, sentado, andando, falando, conversando sobre as coisas de Deus, alimentando a fé. Hoje em dia é diferente, nós vemos filhos em casa, com o celular na mão, fazendo tudo que não deve, mas não tem mais mesa para sentar, porque na hora do almoço é na frente da televisão, na hora do almoço é cada um no seu celular na internet. É um despertamento também para a igreja, mas Moisés foi orientado. Joquebede ensinava dizendo: Deus ainda vai nos tirar deste lugar e vai nos levar para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. A Bíblia diz que Moisés, então, ele teve uma escolha, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Eu entendi o meu chamado e eu vou dizer ao Senhor a mesma coisa que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não dessa forma, mas Moisés, aleluia, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Viveu dificuldades, viveu fugitivo. Você conhece, e fugitivo, ele fugiu, ele ficou 40 anos escondido, mas o Senhor estava guardando Moisés, porque nem sempre quando estamos escondidos, aleluia, nós estamos escondidos para ser morto. Não, nem sempre Deus nos esconde é para a gente sofrer perseguição. Não, Deus às vezes nos esconde como se fosse uma última carta na manga. E agora Deus olha e diz para Moisés: fica escondido aí, porque na hora que eu te apresentar, ninguém mais vai conseguir te esconder. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés agora, ele escolhe, quando ele escolhe, ele vai diante, aleluia, o Senhor tem um encontro com ele, e ele é o grande libertador do povo de Israel. A Bíblia, ela diz, aleluia, e podemos entender que quando somos guiados por Deus, não nos vendemos, não vendemos a nossa convicção, mas esperamos em Deus, esperamos no Senhor, confiamos que Ele é poderoso para nos ajudar, para nos sustentar em qualquer situação. E foi isso que fez Moisés. Ele tinha a oportunidade de ter uma vida confortável, mas abriu mão, aleluia, para que pudesse permanecer no caminho da promessa. Tem hora que é assim também. Deus nos coloca na prova para ver o que está dentro do nosso coração. Ele coloca a gente, aleluia, na decisão de escolha. Foi assim que Deus fez. Tem promessa para o crente. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 20: porque todas as promessas que temos de Deus são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Crente tem promessa. A última promessa que o crente tem, que vai ser cumprida já já, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1000 anos, é quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E quando ele voltar, ele vai olhar para nós e ver em nós como é que nós estamos nos comportando, se nós estamos aptos, se nós estamos, aleluia, fiéis diante da tua presença. Eu gosto da palavra de Deus, e eu consigo entender também que o crente, quando está de acordo à vontade de Deus, sendo guiado pelo Senhor, ele não teme mudanças difíceis. Escuta, ninguém gosta de mudança, ninguém. Todos nós aprendemos a viver com facilidades. Todos nós, quanto mais fácil é melhor. Quanto mais fácil as coisas vêm para nós, é melhor. É sempre assim, tem gente que gosta. Mas nem sempre Deus vai nos fazer andar por caminhos que a gente gosta. Nem sempre Deus vai fazer a gente viver do jeito que a gente gosta.
tem hora que Deus vai nos tirar da zona de conforto. Tem hora que Deus vai olhar para nós e dizer: o seu chamado é diferente dos demais. Até porque ninguém foi chamado para ser igual. Ninguém foi chamado para ser igual. Ninguém aqui vai ser igual ao nosso pastor presidente, pastor Otávio. Deus usa o nosso pastor de forma extraordinária, diferente. Assim como usa os demais de forma extraordinária, mas diferente dos demais. Porque Deus não quer plágio. Deus não gosta de plágio. Deus, Ele gosta de quem se deixa ser usado por Ele do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, para o propósito que Ele bem entender. É assim que Deus faz. Agora, a zona de conforto é o lugar que ninguém quer sair. E às vezes Deus faz a gente andar por lugares que a gente não quer andar. Às vezes Deus faz a gente viver coisas que a gente não quer viver. E nós precisamos compreender a vontade de Deus. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é sempre melhor. Não é do jeito que a gente quer. Você olha para Paulo, um homem que conhecia de lei. Ninguém conhecia lei na época como Paulo. A Bíblia diz que Paulo conhecia tanto que depois de muitos anos o apóstolo Pedro tem que testificar sobre ele, dizendo: o irmão Paulo fala coisas difíceis de compreensão, mas Deus usa ele desse jeito. O apóstolo Pedro teve que entender isso. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que tinha conhecimento da lei, da Torá, mas Deus quis usar o apóstolo Paulo diferente. O apóstolo Paulo, ele poderia ser como os demais, mas Deus olhou para ele, irmã Thaís, e olhou para ele e disse: você está me perseguindo. Por que você está me perseguindo? O apóstolo Paulo agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por amor de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer várias vezes que não adianta, tudo que as coisas cooperam para o bem. O apóstolo Paulo está dizendo que ele viveu a vida conforme a vontade de Deus. Para ele tanto importava viver ou morrer, desde que fosse para Deus. Este apóstolo Paulo teve que ouvir do Senhor Jesus: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo: a sua chamada vai ser difícil, vai ser diferente. Ele até escreve isso em 2 Coríntios capítulo 9. Ele começa a escrever versículo capítulo 10, capítulo 11. Ele começa a escrever a dificuldade dele. Sofreu naufrágio, foi picado por uma serpente, levou esbufetada, ele levou quarentena menos uma. E aí Paulo vai dizer a dificuldade do seu ministério. E muita gente diz: eu quero ser igual ao apóstolo Paulo, mas não quer levar a chicotada que o apóstolo Paulo levou, mas não quer levar a perseguição que o apóstolo Paulo foi perseguido. Não quer trabalhar fazendo tenda como o apóstolo Paulo fazia. Tem gente que diz: não, a igreja vai me manter, a igreja vai me abençoar. É melhor você ser abençoado por Deus, aleluia, e deixar a igreja quieta. É assim. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele não foi pesado aos irmãos da igreja. Ele que olhia a oferta antes, na hora da mensagem ele disse: agora não, agora eu vou falar aquilo que o Senhor está mandando eu falar, aleluia. O apóstolo Paulo viveu dificuldades no seu ministério. Deus sempre vai nos levar para lugares que nós não queremos ir. O apóstolo Paulo queria ir para um lugar, e agora o Espírito Santo chega diante dele e diz: você é guiado por mim. Tem hora, aleluia, pastor Otávio, que nós queremos ir para a igreja A, a igreja B, e Deus usa o pastor Otávio e diz: você vai para a igreja C, para a igreja D. Obreiro não tem que escolher a igreja. Quem escolhe a igreja, quem escolhe o pastor para a igreja é Deus. Quem dá o pastor para a igreja
igreja é Deus. Não é o pastor que escolhe a igreja, é Deus. Nem sempre vamos ter aquilo que queremos, nem sempre vamos fazer aquilo que queremos, mas na vontade de Deus. O apóstolo Paulo agora olha o Espírito Santo para diante dele e diz: apóstolo Paulo, você está sendo guiado por mim. Os irmãos da Macedônia disse: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo tem que mudar de rota. Agora Deus também está falando para a crente aqui: está na hora de entender o chamado de Deus na sua vida. Tem uns, pastor Otávio, que ele já pendurou a harpa dizendo: eu não quero mais, eu não vou mais, pode colocar outro no meu lugar. E Deus está dizendo aqui na minha boca nessa noite: ei, covarde, está na hora de se posicionar, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não teme mudanças difíceis. Tem mudança que não vai fazer parte da nossa vida. Tem hora que a gente escolhe, mas Deus, Ele tem algo melhor para nós. Por isso que Jesus, aleluia, escrevendo em João, capítulo 3, versículo 5, Jesus, na hora que está lavando os pés dos discípulos, vereador Ronaldo, a Bíblia diz que Jesus está lavando os pés do discípulo, e o apóstolo Pedro disse: o meu pé o senhor não vai lavar, o meu pé não, pode lavar o pé de André, de Felipe, de Tomé, mas o meu o senhor não vai lavar. E a Bíblia diz que Jesus disse: Pedro, tem coisas, Pedro, que eu vou fazer agora, versículo 5, que você só vai entender depois, porque tem coisas que Deus faz agora, aleluia, pastor Tiago, que nós só vamos entender daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tem gente que é desse jeito, ele é lerdo até para pensar, e Deus está dizendo: não pensa, quanto à minha obra, eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu, irmão, vou falar uma palavra que você não vai gostar, mas é Deus que está falando nessa noite. É Deus, eu emprestei a minha boca para Deus nesta noite, é Ele que está fazendo tudo. Aleluia. Não teme, aleluia, mudanças difíceis. Deus quer te usar da maneira que Ele tem o propósito na sua vida. Um dos maiores desafios para o cristão é a mudança proposta pelo Espírito Santo. Na verdade, quando você analisa, Jesus, ele disse isso no seu ministério, que era importante você tomar decisões, abandonar algumas coisas para seguir a Ele. O que dizer de Lucas capítulo 9, versículo 23? Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Por que não dizer também de Lucas capítulo 18, versículo 22, quando Jesus olha para o jovem rico achando que estava bem na fita, que era a última bolacha do pacote, dizendo: eu faço isso desde a minha meninice, eu sou assim, eu sou assado, igual um fariseu, eu faço isso e eles não, mais ou menos. A Bíblia diz que agora Jesus olha para ele, porque Jesus, ele olha, presbítero Domingos, é para dentro do nosso coração. Jesus, ele sabe o que nós estamos pensando antes mesmo que abrimos a nossa boca para falar. É Ele que controla, a onisciência de Deus faz isso. A Bíblia diz que agora Jesus olha para dentro do coração dele e disse: há uma coisa apenas te falta, ainda te falta uma coisa. Quem sabe aqui nessa noite, Deus, aleluia, irmã Júlia, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para pessoas aqui que estão me ouvindo: ainda te falta uma coisa. É esta uma coisa que te falta, que Deus quer usar. Se você olhar 2 Reis capítulo 4, a mulher chegou até o profeta Eliseu e disse: a tua serva não tem nada em casa. E ele disse: o que você tem lá? É a tua serva. E ele disse: pega o que você tem, um pouquinho que você tem, coloca dentro das vasilhas, vai buscar mais vasilha, vai buscar mais, e todas as vasilhas que você encontrar na sua cidade, coloca lá, porque o azeite vai descer, e quando o azeite descer, o seu problema vai ser resolvido. O azeite lá era para vender. Este que eu quero falar hoje não é o de vender, não. Este que eu quero falar é aquele que dinheiro não compra. Jesus está dizendo aqui na minha boca nessa noite: eu tenho azeite para derramar no seu ministério,
eu tenho azeite para derramar na sua família, eu tenho azeite para derramar na sua vida, e o seu problema será sanado. Mudanças difíceis de ser tomado. Já vou concluir, pastor Otávio. A Bíblia também vai dizer que Jesus, em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 16, versículo de número 17, 18 e 19, Jesus vai dizer uma parábola. Jesus está falando sobre o jejum, na verdade, e Jesus está dizendo: ninguém deita remendo de pano novo em pano velho. Ninguém deita vinho, azeite, aleluia, em outro velho, porque senão vai romper, vai destruir. Jesus estava dizendo: tem um momento certo de você abandonar certas práticas. Está na hora de você abandonar esse velho, para que o novo de Deus na sua vida apareça. Deus quer colocar coisa nova na vida dessa igreja, aleluia, mas nós, aleluia, temos que nos posicionar e dizer: eis-me aqui, Senhor, aleluia, eu estou diante da tua presença. O Senhor pode direcionar os meus passos, e se nós deixarmos o Senhor guiar a nossa vida, pode ter certeza, Deus vai nos usar, pode ter certeza, almas vão se converter, pode ter certeza, o nome do Senhor será glorificado, e nós teremos paz diante do Senhor. Deus abençoe.